O nosso convidado de hoje é Dr. Maurício Abrão, médico ginecologista, especialista em endometriose. O nosso tema, saúde da mulher. É um prazer tê-lo conosco. Prazer enorme estar aqui com vocês, Curi. Muito obrigado. Bem, a medicina brasileira, especialmente no capítulo Saúde da Mulher, tem vários avanços e se destaca. Nos fale um pouquinho a respeito, por favor. Eu acho que a medicina brasileira ela acaba se destacando em várias áreas. Né? Antigamente era só a área da cirurgia plástica que era mais conhecida e hoje a gente sabe que por diversas razões, e eu começaria dizendo que começa pela relação médico-paciente. Sim. E na minha área em particular, que é a área da medicina da mulher, de ginecologia, tem inúmeras situações aí que a gente assume hoje posição de destaque no mundo inteiro. Uma delas é a endometriose, por exemplo, que é a chamada doença da mulher moderna, né? E que tem essa característica, porque no Brasil se desenvolveu muita coisa, a gente desenvolveu métodos diagnósticos da doença, e isso tem um grande impacto, né? Impacto para o dia a dia do cuidado para a mulher, impacto no ensino, impacto na pesquisa, e impacto, inclusive, no sentido do que a gente tem trabalhado bastante, de trabalhar isso em termos de saúde pública. Agora, o que é endometriose? Para que as pessoas possam entender um pouquinho da profundidade e a seriedade do tema. Endometriose é quando um tecido semelhante ao tecido que reveste a cavidade do útero se implanta fora do útero. É a principal causa de dor na mulher, cólica menstrual, dor em relação sexual, é a principal causa de infertilidade feminina e a principal causa de absenteísmo, de ausência ao trabalho. E é uma doença que compromete mais de 8 milhões de mulheres brasileiras, 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Então é uma situação, um problema real de saúde pública. Sem dúvida. Quando se fala de pesquisa, quando se fala de desenvolvimento na área específica da saúde da mulher, o que o senhor destacaria como principal, momentâneo? Claro que são todos importantes, mas nesse momento. Se a gente usar o exemplo da endometriose, a gente vai perceber situações, na prática, eu aprendi na faculdade e ainda hoje os livros, né, que ensinam os alunos que estão se formando hoje, que o diagnóstico de certeza se faz por uma cirurgia, por uma laparoscopia, que é uma cirurgia menos invasiva, mas é um procedimento cirúrgico. Sim. E a grande maioria dos hospitais do SUS não tem laparoscópio. Então, uma das coisas que a gente desenvolveu aqui é o diagnóstico por imagem para a doença. Isso foi uma revolução, né, que no mundo inteiro a gente acabou treinando profissionais da Austrália, da Itália, da Espanha, Mayo Clinic, Cleveland Clinic dos Estados Unidos, enfim, um monte de lugares. Que vieram para cá para receber o treinamento. Que vieram para cá nos últimos 10, 15 anos para receber o treinamento. Mas, além disso, também tem inovações no sentido do tratamento, alternativa, porque quando você diagnostica melhor, você trata melhor, você opera melhor quando a indicação é cirúrgica. Você pega no início e tem cura. Você pega no início e a chance de você ter resultados melhores são muito maiores. Então esse é um outro lado, mas tem uma coisa que está além disso. Eu volto para o que eu comecei a falar. A gente consegue hoje tratar 360 graus a mulher. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor. Eu acho que tratar 360 graus não é assim, é muito além desse modismo de medicina integrativa. Sim. Né? É uma coisa que a gente defende muito, eu como professor da USP, né, cuidando da graduação por muitos anos, eu sempre falei para o aluno do 5º ano, do 6º ano, que é o que a gente chama de internato, que é importante olhar o todo e não o órgão apenas. Sim. Porque a gente sabe que tudo começa lá atrás, né? A gente sabe que tem uma relação com o sistema imunológico, tem uma relação com o estresse, às vezes, está envolvido diretamente no processo. Tem que tratar pessoas e não órgãos. Como é que a medicina hoje
enfoca essa evolução? Porque é uma evolução forte isso, não é? Sem dúvida. A medicina, enfim, a gente tem hoje tido muito mais aceitação, Sim. né? Basicamente porque a gente tem tido muito mais resultados. Claro. Né? E os especialistas de verdade, a gente, enfim, tem participado da formação de muita gente, eles têm tido bastante êxito nisso. Né? E o que eu tenho de mais, a menina dos olhos do que eu tenho feito, a menina dos olhos minha em relação a isso que a gente está desenvolvendo, hoje é trazer isso para o SUS. Então hoje, na Beneficência Portuguesa, a gente tem um programa que chama PROAD. Né? O PROAD nada mais é do que uma parceria entre o governo e os hospitais filantrópicos e que a gente consegue levar inovação, né, com benefício de quem? Do serviço público, das pacientes. Então a gente está tentando levar isso, foi desenvolvido diagnóstico por imagem, tratamento de uma forma mais global, as cirurgias menos invasivas para as pacientes carentes. E está evoluindo esse processo? Está evoluindo. No primeiro triênio do PROAD, a gente teve a oportunidade de já treinar profissionais de 5 estados. Agora a gente está a caminho aí de uma renovação do programa, que é uma expectativa nossa, e para ampliar isso. Isso dá muita satisfação. Que ótimo. Agora, existem novos ensaios laboratoriais, evolutivos. Dá para nos contar um pouquinho a respeito disso? Eu acho que outras coisas que a gente tem que envolver nisso, porque a gente está falando de uma doença. Então vamos aprofundar nisso para depois expandir. Claro. Essa doença, por exemplo, ela ainda depende de um tratamento cirúrgico. Então tem novos desenvolvimentos, novas drogas que estão sendo... Né, a gente participa aí de um trial internacional, de uma medicação nova, que possivelmente em 10 anos vai mudar a realidade do problema. Então isso é uma expectativa nossa. Né? Uma excelente expectativa. E tem outras questões, por exemplo, de desenvolvimento de marcadores para o diagnóstico da doença, né? Que também é outra expectativa grande que a gente está tentando participar disso. Que bom. Junto com isso, existem novos ensaios laboratoriais importantes que podem anunciar ou não anunciar alguma coisa? A questão dos marcadores que eu citei nada mais é do que nem, por exemplo, o câncer de próstata. Sim. Há um tempo atrás criou-se o PSA, Sim. E que ajuda no diagnóstico. Né? Endometriose também, ainda não existe um marcador específico para isso. E isso é uma coisa que com a biologia molecular, com proteômica, metabolômica, que são avanços na medicina, e a gente não está atrás de nenhuma Harvard, né, da vida em relação a isso, a gente está trilhando um caminho para, de repente, participar dessa curva de desenvolvimento. Bom, mas tudo isso, em síntese, acaba trazendo uma reflexão sobre longevidade? De certa forma, sim. No caso da endometriose, eu acho que a gente não está tanto falando em longevidade, porque é uma doença que costuma acometer a mulher, né, em geral, há exceções até os 50 anos de idade, até menopausa, enfim. Mas quando a gente fala em qualidade de vida, sim. Ótimo. Porque quando a gente fala numa doença que compromete, que é a principal causa de dor e de dificuldade para engravidar e de infertilidade, quer dizer, Claro. não deixa de ser Importantíssimo. importante. Mas o capítulo da longevidade também é uma coisa que tem muita coisa bacana surgindo por aí, né? Questões relacionadas à dieta, questões relacionadas a reflexões, inclusive, sobre a importância da atividade física, né? Formatos novos que a gente tem de olhar, né, para o cuidado do ser humano, né? Quer dizer, que fazem parte do que está acontecendo, né? A gente está vivendo mais, mas tem que viver com qualidade. Né? E quais são as principais mudanças que todos esses estudos estão trazendo?
Então, se a gente olhar pela ótica da alimentação, o carro-chefe é a gente perceber o que tem de alimentos inflamatórios que a gente precisa combater, né? E ter, obviamente, bastante disciplina e determinação para poder seguir esse caminho. Claro. Né? Eu vou dar um exemplo meu. Por favor. Né? Eu recentemente fui fazer um exame a minha glicemia estava no limite, enfim, eu falei, eu preciso olhar melhor para isso. E comecei a estudar isso. E comecei a tirar carboidrato. Então é um grande exemplo disso, né? Quando você tira carboidrato, eu comecei a estudar que o carboidrato em si, quando a gente pode combater, né? O carboidrato ele não tem utilidade nenhuma para a saúde da gente. Então, não é questão de radicalismo, não é ser xiita para falar, olha, abole tudo, né? Ou tira glúten radicalmente. Não, é fazer uma composição para que no dia a dia, né? E aí rapidamente eu repeti os exames, normalizaram todos. Então, é um pouco disso que a gente acaba lendo, acaba estudando, acaba, né, aplicando no dia a dia da clínica nossa, por atender muitas mulheres nessa faixa etária, né? E para tentar, enfim, pensar lá na frente também. Qual seria a mensagem que você daria para todas as mulheres que estão acompanhando quando se fala saúde da mulher 360 graus? Eu acho que a primeira coisa é procurar segmento médico desde o começo, né? Uma das coisas que eu costumo dizer é que a faixa etária que eu mais gosto de cuidar, não é gosto, é que a gente constrói reais castelos, são os adolescentes, né? Porque a gente senta, ensina, explica, mostra, né? Constrói, né? Então esse é o primeiro ponto, quer dizer, ir ao médico e buscar especialistas de verdade, sempre que possível, acho que, e não autoridades meramente de Instagram, né, que a gente sabe hoje que o Instagram acaba falso empoderando, às vezes, mais gente, né, do que... Às vezes as pessoas nem especialistas são e se dizem especialistas porque o Instagram aparecem como tal. E, além disso, procurar esse olhar 360 graus, né, procurar entender que o órgão, especificamente, isoladamente, existe uma relação mente-corpo muito forte, né? Fazer exercício, dieta e assim por diante. Doutor Maurício Abrão, a gente agradece muito a sua participação, a sua orientação, desejar pleno êxito nessa peregrinação da sua vida, formando pessoas, cuidando de pessoas, cuidando da saúde, especificamente cuidando da saúde da mulher. Obrigado por estar conosco.